A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 45 e 46, que vai nos dizer assim: Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, tem momentos que nós estamos enfrentando tantas opressões, tantas angústias, tantos problemas, que a exaustão física vai querer tomar conta do nosso ser. Nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. Quando o espírito está abatido, o corpo físico sente. A Bíblia vai nos deixar bem claro aqui que Jesus encontrou os discípulos dormindo de tristeza. Por quê? Porque tudo estava adverso. Eles estavam diante de um cenário totalmente contrário. Muitas vezes, irmãos, nós vamos sentir no físico aquilo que é espiritual. Tem pessoas aqui que estão exaustas, não conseguem mais orar, não conseguem mais ler Bíblia, e você diz: meu Deus, o meu corpo parece que todos os dias passou um carro por cima, de tanta dor que eu sinto, de tanto cansaço. Eu durmo de noite, mas parece que eu não dormi, eu só ando realmente cansado, exausto. Era isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. A situação, a opressão era muito grande, e a Bíblia nos diz que Pedro, Tiago e João estavam dormindo, quando era para eles estarem em oração. E hoje Deus está te advertindo, dizendo: não durma. Em tempos que é para você orar. Às vezes, irmãos, nós somos despertados a orar, mas estamos tão cansados que nós dizemos assim: Senhor, depois eu oro. E passa o dia todo e nós não oramos. E você vai protelando, vai deixando para depois. Aí você acorda na madrugada, o Senhor te desperta, mas você volta às vezes a dormir porque está muito cansada, porque está muito cansado, mas Deus está dizendo: não é tempo de descanso, é tempo de oração. Eu sei que a tristeza é muito grande, eu sei que o seu físico tem sido afetado pelas batalhas que você está vivendo espirituais. Irmãos, tem muita gente que não acredita nisso não, mas isso é real. E hoje Deus diz para você, mesmo com o físico afetado, mesmo cansada, mesmo exausto, ore para que não entreis em tentação. Ore para que eu possa te fortalecer na caminhada. Ore para que o livramento possa chegar. Ore mesmo sem força, porque eu renovo as suas forças. Não deixe de orar em tempos de cansaço extremo, rabacandarasturabaia físico. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nós vamos sentir no físico aquilo que é espiritual. E era exatamente isso que estava aqui também acontecendo com os discípulos. A atmosfera espiritual, irmãos, ali estava muito, mas muito pesada. Jesus estava prestes a ser preso. Judas estava prestes a entregar a Jesus. Os discípulos não estavam compreendendo muita coisa, mas eles estavam sentindo aquilo que era espiritual. E hoje Deus diz para você: você não tem entendido. Você diz: Deus, eu não consigo entender porque o meu corpo está tão enfraquecido. Se os meus exames estão normais, se eu tenho tomado vitamina, tenho me alimentado de maneira correta, e Deus está dizendo: você está sentindo no seu físico aquilo que é espiritual. Assim é também, irmãos, quando pessoas levantam obras contrárias. Quando tem gente orando contrário, quando tem gente levantando obras malignas, quando tem gente com inveja, isso tudo você sente no físico. Não pense você que somente o espiritual sente, não, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então todos acabam sentindo aquilo que você está enfrentando muitas vezes no reino espiritual. Você não está vendo a guerra, você não está vendo a batalha. Até então aqui, Pedro, Tiago e João não estavam vendo os inimigos ainda, mas já estavam dormindo de tristeza. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João estavam sentindo a atmosfera espiritual que estava os cercando. E hoje Deus diz para você: não seja alguém que quer entender tudo. Irmã, mas é porque eu olho para o meu físico e está tudo normal. Os meus dias estão normais, mas tem algo que não está normal no reino espiritual, diz o Senhor, e você tem sentido no físico. Às vezes, irmãos, ficamos buscando entender as coisas, levando para a naturalidade, mas não dá. Nós que cremos no Senhor Jesus sabemos que existe um reino espiritual.
Nós sabemos que estamos aqui, fisicamente na terra, mas há guerras espirituais que a gente não contempla, há batalhas espirituais que a gente não vê, e às vezes o nosso corpo é que vai dar sinais. Aqui o corpo de Pedro, Tiago e João estava dando sinais. Eles estavam exaustos, a ponto de não conseguirem permanecer acordados, e a Bíblia enfatizar, dormiram de tristeza. A situação estava tão adversa que eles não tinham força nem para orar. Eu estou conversando com pessoas que estão exatamente como Pedro, Tiago e João no Getsemane. Você sabe que você tem que orar. Deus já vem falando contigo. Deus já vem lhe dando sinais, já vem lhe mostrando, trazendo revelações para a sua vida. Mas você está enfraquecido, e Deus está dizendo, eu estou vendo. Mas eu lhe trouxe aqui para lhe dizer, mesmo da forma que você está, ore. Declare comigo, eu vou orar mesmo sem força e Deus vai me ajudar e me dar vitória. Eu vou orar mesmo sem força e Deus vai me ajudar e vai me dar vitória. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já dormi de joelho. Já falei isso pra vocês aqui. Dormi muitas vezes de joelho. Mas é melhor você dormir de joelho, estando na presença do Senhor e Deus vendo a sua exaustão, mesmo você estando cansada e cansado, do que você deitar na cama e dormir e não ouvir a voz de Deus que manda você orar naquele momento. Pelo menos, quando você dorme de joelho, você está aos pés do Senhor. Você não está ali somente dormindo como alguém disperso. Mas você está dizendo, Senhor, o cansaço é tão grande, mas a minha obediência tem que ser maior do que o cansaço. E hoje Deus diz para você, não deixe de maneira nenhuma o que você está vivendo, a atmosfera espiritual que está lhe cercando, parar a sua oração, a sua adoração. Porque se ela conseguir te parar, automaticamente você começa a perder as forças. E tudo que o inimigo quer é que você perca as forças. Tudo que o inimigo quer, meu irmão e minha irmã, é que você pare de orar. Pra quê? Pra que ele ache brechas. É que você diga, eu tô muito cansada, amanhã eu faço. Você pode parar pra analisar. Quando você deixa pra amanhã, você nunca consegue. Você diz assim, depois eu faço, depois eu oro, depois eu faço a campanha, depois eu faço o jejum. Esse depois passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses. E quando você vai ver, o Espírito Santo já não te incomoda mais como te incomodava para orar. Você já não sente mais a vontade que você sentia de buscar ao Senhor, porque você acaba se afastando. Então, se o Senhor manda você orar neste momento, você tem que orar neste momento. O que os discípulos precisavam entender é que Jesus os levou para o Getsemane para que eles viessem a se preparar, para que eles viessem a orar. Era naquele momento, não era depois. Deus está dizendo, não é depois. Nós temos a mania, irmãos, de muitas vezes estarmos fazendo nossos afazeres, trabalhando, seja o que for, dirigindo, fazendo as coisas dentro de casa, lavando prato, cuidando de criança, seja o que você faz aí. E muitas vezes o Senhor diz assim, deixa tudo orar. Pare o que você está fazendo. Aí a gente faz o quê? Não, Senhor, depois que eu limpar a casa. Não, Senhor, depois que eu parar de dirigir. Não, Senhor, depois que eu tiver no horário de almoço. Agora não dá não que eu tô trabalhando. Só que quando Deus ele quer que você ore naquele momento é porque ele sabe o que está preparado. Jesus já sabia o que estava prestes a acontecer, porque estava às portas. Judas estava às portas de chegar e Jesus ser preso. Então, antes disso suceder, Jesus queria o quê? Que os discípulos estivessem preparados. Jesus sabe o que vai acontecer. Muitas vezes ele quer dar um livramento ao seu filho, quer dar um livramento ao seu marido, a você mesma, quer te livrar de um laço do passarinheiro, de uma peste perniciosa, de uma enfermidade, mas você está tão dispersa que não vai. Vai deixando para depois, e o livramento que era para agora não chega, e às vezes as coisas acontecem, tem gente que quer culpar Deus. Tem gente que quer dizer, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não fez? Aí Deus olha para você, olha para mim, olha para nós e diz assim, naquele momento que eu mandei você orar, por que você não foi? Porque eu queria desfazer o laço. Eu queria desfazer a ferramenta preparada. Mas você não me deu ouvidos. Que possamos dar ouvidos ao que o Senhor está dizendo. Declare comigo, eu vou dar ouvidos à voz de Deus. E vou orar no tempo que Ele mandar. E Ele vai desfazer o mal. Eu vou dar ouvidos à voz de Deus. E vou orar no tempo que Ele me mandar orar. E Ele vai desfazer o mal. Você tem que ter sua vida de oração normal. Mas você não pode marcar com Deus como se fosse uma audiência, sabe? No seu tempo e na sua hora. Não, tal hora eu oro, mas tal hora eu não oro. Tem as coisas pra fazer. Vai ter momentos que Deus vai querer que você ore em uma hora que você tá fazendo alguma coisa. Você vai ter que deixar tudo pra orar. Porque Deus sabe o que está preparado contra você. Você não conhece o que está acontecendo no reino espiritual, mas Deus conhece. Você só consegue ver o que está diante dos teus olhos físicos, mas Deus vê muito além do que você contempla. Eu já contei esse testemunho aqui, já falei sobre isso e vou falar novamente porque o Espírito Santo está me lembrando e me incomodando para que eu fale. Eu lembro que quando eu estava grávida de Esther, irmãos,
eu comecei ali a me sentir inquieta para orar e o Espírito Santo dizendo, vai orar. Deixa tudo e vai orar. Chamei os meus filhos, nós estávamos em casa e aí nós fomos orar no quarto. E quando eu comecei a orar ao Senhor naquele dia, era por cerca de 6 horas da tarde, 18 horas, eu lembro que o Senhor, ele colocava nos meus lábios esse agradecimento. E eu dizia assim, obrigada, Senhor, porque o laço de morte quebrou e eu escapei. Obrigada, Senhor, porque o laço de morte quebrou e eu escapei. E essa foi toda a minha oração. Irmãos, eu não conseguia falar outra coisa. Eu não conseguia pedir por alguém, fazer alguma outra oração, não. Eu só conseguia falar isso. Obrigada, Senhor, porque o laço de morte quebrou e eu escapei. E eu repetia. E quando eu conversei com meu esposo, eu falei pra ele, eu fiz uma oração estranha, diferente. Deus me incomodou, eu fui orar com as crianças e eu só falava assim, obrigada porque o laço de morte quebrou, Deus, e eu escapei. Aí ele ainda disse assim, glória a Deus que você escapou, né? Aí eu disse, aí a gente também não ficou incutindo isso na cabeça, nós fomos tomar café, tudo normal, irmãos. Não estava ainda no tempo de Esté nascer, então estava tudo normal até então. E aí, irmãos, quando foi na madrugada daquele mesmo dia, eu tive uma hemorragia. Uma hemorragia que não estancava de jeito nenhum. Que não parava. Na madrugada que eu fiz essa oração. Eu fiz a oração nas 6 da tarde, nas 18 horas. E na madrugada daquele mesmo dia, irmãos, começou na minha história uma grande luta. E se Deus não colocasse as mãos, eu e Esté tinha morrido. A ponto de no centro cirúrgico a própria médica falar isso. Ela dizer que realmente se o coágulo, né, que estava dentro de mim, que eu não sabia, não viesse a romper, com certeza, né, poderia acontecer algo. Ela não falou abertamente, mas eu sou muito curiosa, eu sabia do que Deus tinha me mostrado, eu perguntei e insisti. Ela disse que sim, realmente a gente poderia ter morrido, porque as minhas plaquetas estavam baixando, eu não sabia, os meus exames que eu tinha feito anteriormente estavam normais. Isso aconteceu no de repente e era algo para a morte. Mas o nosso Deus chegou primeiro. Então, se eu não deixo tudo naquele momento e não fosse orar, se naquele momento eu não desse ouvidos ao que o Senhor estava me fazendo fazer naquele momento, deixa tudo e vai orar, deixa tudo e vai orar. E eu dissesse, não, Senhor, eu vou botar o café das crianças. Não, Senhor, eu vou varrer a casa. Não, Senhor, eu vou fazer outra coisa. Não, quando eu ouvi o Espírito Santo dizer, deixa tudo e vai orar, eu chamei as crianças e fui orar. Por quê? Porque o Senhor sabia o que estava preparado contra a minha vida. Então isso marcou minha história, porque quando nós temos experiência assim com Deus, irmãos, nós precisamos sempre lembrar disso. Por quê? Porque o inimigo, ele arma ciladas que a gente não vê. Pra mim, estava tudo normal. Mas o nosso Deus, que é o Deus da revelação, é o Deus que vê muito além do que nós podemos ver. Ele já tinha visto o que estava acontecendo. Ele já sabia da manifestação do inimigo para tentar destruir os propósitos dele na minha história e na história da minha filha. Então ele fez o quê? Quebrou o laço. E eu quero lhe dizer, quando você ora, quando Deus manda, mesmo estando exausto, mesmo estando exausta, mesmo sem entender, Deus quebra o laço. Tem muita gente que não tem vigilância, irmãos, e às vezes não vive o livramento. Por quê? Porque não faz o que Deus manda. Porque não se levanta para orar, porque pensa, é coisa da minha cabeça, eu tô ocupado, como se Deus precisasse esperar o nosso momento, sendo que nós é que temos que fazer as coisas no momento dele. Se ele tá dizendo, deixa tudo e vai orar, deixa tudo e vai orar. Getsemane não era lugar de dormir, mesmo que os discípulos estivessem ali, realmente exaustos, com uma grande tristeza, eles precisavam orar. Hoje Deus diz para você, é tempo de orar. Eu não sei o tamanho da sua exaustão, eu não sei o tamanho do seu cansaço, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser quem ele é. E nós não podemos, irmãos, brincar de ser crente. Nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor nosso Deus e obedecermos aquilo que Ele está falando, porque Ele sabe o que está armado contra nós. Ele sabe o que o inimigo está intentando fazer. Então nós precisamos nos posicionarmos para que o laço seja quebrado. Imagine comigo se Pedro se coloca em oração neste momento. Ele poderia até mesmo não negar Jesus. O laço poderia ter sido quebrado. Mas Pedro se colocou ali a quê? A dormir, a deixar a tristeza tomar conta do coração dele. E depois disso aqui, irmãos, não demorou muito, Pedro negou Jesus. O próprio Jesus deixou bem claro aqui, ó. Porque estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação.
Ou seja, vocês precisam estar preparados. Eu trouxe vocês aqui para vocês se prepararem. Eu sei que a tristeza é grande. Eu sei que a atmosfera espiritual está pesada. Irmãos, só quem serve a Deus, quem realmente tem um propósito com Deus, quem realmente vai morar no céu, sabe do que eu estou falando aqui. Que a atmosfera está pesada espiritualmente falando para nós orarmos. Nós temos sentido as batalhas e muitas vezes nós somos tentados a dormir, como Pedro, Tiago e João foram aqui no Getsemane. Mas nós precisamos despertar. Hoje o Senhor diz para nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Declare comigo: eu vou despertar e vou começar a orar de novo. Eu vou despertar e vou começar a orar de novo. E outra coisa, deixe de fazer o que você está fazendo. No dia, na hora, no momento em que Deus mandar você orar, vai orar. No dia, na hora e no momento que Deus lhe direcionar a orar por alguém, ore, porque Deus sabe o que está preparado contra essa pessoa. Você vê aqui agora o físico, você vê o que está diante dos seus olhos, você é limitado, mas o nosso Deus não é limitado não, o nosso Deus é ilimitado e Ele sabe muito bem o que está preparado. Ele traz o livramento para aqueles que clamam a Ele. É tempo de clamar. Getsemane não é lugar de dormir, Getsemane é lugar de clamar para receber livramento. E hoje Deus diz para você: é tempo de clamar para que eu possa te livrar das armadilhas que o inimigo tem preparado contra a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, a estarmos em oração. Eu sei que muitos dos teus filhos, Pai, estão dormindo de tristeza, estão passando por momentos de tanta dificuldade, por tantas pressões espirituais, Pai. Eles têm sentido realmente as batalhas do reino espiritual atingindo o físico deles. Eles já não têm mais forças, Pai, para te clamar, para te suplicar, mas eu te peço, renova as forças do teu filho, renova as forças da tua filha, renova as nossas forças, Pai, para que possamos orar, para que possamos clamar, para que o laço seja quebrado, porque Tu és o Deus, Pai, que repreende, Tu és o Deus que anula, Tu és o Deus que desfaz as artimanhas do inimigo, Pai. Ah, Senhor, Getsemane não era lugar de dormir, mas Getsemane era lugar de busca, Getsemane era lugar dos teus filhos orarem ao Senhor e vigiar. Nos ajude, Pai, a orarmos, mesmo fracos, mesmo cansados, Pai. Nos desperta, meu Senhor, nos ajuda, pega na nossa mão, Pai. Não deixa, meu Deus amado, que a gente deixe o dia passar sem estarmos conectados contigo, mas que possamos diariamente, a cada minuto e segundo, estar conectados com os céus, para que haja livramento, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação para as nossas vidas, Senhor. Nos desperta, Pai, desperta aqueles que estão aqui dormindo de tristeza, desperta aqueles, Pai, que estão realmente perdendo as forças, a fé, o foco. Ajuda, meu Deus amado, dá pão, dá água para que eles possam comer, para que eles possam beber da água e caminhar com a força da comida, como Elias caminhou. Vai fortalecendo teu filho, a tua filha, que estão exaustos espiritualmente falando e estão sentindo no físico. Em nome de Jesus, Pai, fortalece-os. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra,
Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que é tempo de despertar. Eu sei que o cansaço é grande, eu sei que as aflições, que as batalhas espirituais têm sido constantes na sua vida, porque se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele sabe da sua exaustão, do seu cansaço, mas Deus diz para você, desperta. Deus diz para você, ore. Mesmo fraca, mesmo cansado, ore, porque o Senhor quer te livrar daquilo que o inimigo tem preparado contra a sua vida. Tem livramentos grandes de Deus reservados para você, mas se posicione. O próprio Jesus alertou aqui a Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem orar, para que eles não viessem entrar em tentação. O Senhor diz para você, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, esteja em oração, porque eu quero trazer livramento para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.